Olá! Na nossa pequena reflexão de hoje, nós vamos tratar um pouco sobre a fé. E quando nós falamos sobre fé, nós estamos falando das Sagradas Escrituras como um todo, do Antigo ao Novo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia, as Sagradas Escrituras, são um livro de fé. E amados, mas de maneira bem específica, o autor da carta aos Hebreus, ele vai talvez tratar desse tema tão bem quanto os demais livros da Palavra de Deus. Ele vai tratar de uma maneira específica sobre esse tema. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês, no capítulo 10, versículo 38 desta carta, quando o Espírito Santo vem nos dizer o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Primeiro eu gostaria de destacar o aspecto didático do autor desta carta. Ele acabou de falar sobre fé e logo em seguida, no primeiro versículo do capítulo 11, ele vai nos dar a conceituação do que seja fé. E ele vai nos dizer que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Primeiro, assim, em segundo lugar, gostaria de destacar isso, que as coisas que nós não vemos, o autor está se referindo às realidades espirituais. Ele está se referindo a Cristo, a quem nós não podemos ver com os olhos físicos, está se referindo à salvação e de tudo aquilo que foi prometido na nova aliança. Então, amados, o povo de Deus, esse é um outro aspecto que gostaria aqui de destacar, ele sempre foi desafiado a viver pela fé. Quando nós olhamos a narrativa bíblica lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e quando nós descobrimos através de outros cristãos que nos retrocederam em outras épocas, nós podemos ver que sempre foram povos que foram desafiados a viver pela fé. Do Antigo Testamento, no início da igreja primitiva, no Novo Testamento, os dias atuais e os crentes vindouros sempre serão desafiados a viver pela fé. Até porque a fé é através dela, como nos diz o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos crentes de Éfeso, lá no capítulo 2, versículo 8, vai nos dizer que nós somos salvos por meio dela, por meio da fé. Então isso mostra como é importante a fé na vida do cristão, para a sua salvação. E também, amados, ter fé não significa apenas manter essa característica no nosso plano espiritual. Isso quer dizer que nós devemos manter também a nossa fé no plano material de nossas vidas também, ou seja, sempre na certeza de que Deus, Ele é o nosso supridor, o supridor das nossas necessidades. E um outro aspecto também que eu gostaria de destacar aqui é que nós devemos estar preocupados em sempre fazer a manutenção da nossa fé, Por quê? Porque é através da manutenção da fé que nós diminuímos o nosso medo. Nós nunca podemos banir o medo das nossas vidas, até porque o medo é uma característica normal do ser humano que nos impede de nós de passarmos por situações de perigo, E é engraçado também que lá no capítulo 8 de Mateus, mais especificamente no versículo 26, naquele episódio em que Cristo estava dormindo em meio à tempestade e os discípulos estavam desesperados, Cristo, assim que se acorda, olha para os seus discípulos e diz, homens de pouca fé. Veja que Cristo não diz homens de nenhuma fé, ele diz homens de pouca fé. E esta pouca fé que os discípulos estavam tendo naquele exato momento da tempestade, fizeram com que eles dessem vazão ao medo. Então perceba com isso que a manutenção da nossa fé, ela é um garantidor de que o medo não vai nos dominar no meio das tempestades. Tá? E um outro aspecto também, para finalizar, que gostaria de destacar, é que nesse texto que nós lemos, em Hebreus capítulo 10, versículo 38, na parte final, o autor vai nos dizer o seguinte: e se retroceder, não me agradarei dele. Então perceba que nós não devemos jamais, com isso, retroceder, voltar atrás, ou seja, ter fé, manter a fé e depois banir essa fé ou mesmo diminuí-la. Nós devemos sempre ser desafiados a manter a nossa fé no nível constante lá em cima, para que a gente não venha a retroceder, para que a gente não venha a deixar de crer naquele que é a nossa esperança, que é Cristo Senhor. Um forte abraço, fica com Deus.